Então, pessoal, como nós já terminamos nosso conteúdo todo do feudalismo, né? Eu falei para vocês que com o término do nosso mapa mental, a gente já ia mudar de conteúdo. Então, agora a gente vai trabalhar o primeiro capítulo do nosso livro, tá? Então, o primeiro capítulo do nosso livro trata do início da Idade Moderna. Tá? O que fala, né? Qual que é o assunto desse capítulo nosso? Ele vai abordar, por exemplo, o fim além do fim dos senhores feudais, não que eles morreram, gente, não é isso. É porque o senhor feudal, ele era uma figura política muito importante. Então, eles praticamente não obedeciam às regras do rei, né? Cada feudo tinha suas leis, tinha suas normas, né? Eles se organizavam do jeito que ficavam melhor para a organização do feudo. Então, essa figura do senhor feudal, ela vai começar a perder força, vai começar a perder o poder e vai retornar o poder do rei, a figura do rei, tá? Então, olha, na primeira página já está falando disso, né? Mudanças políticas e econômicas, o rompimento com o passado. Então, qual passado seria isso? O passado do período da Idade Média, que trata do feudalismo, tá? Aí, qual que é o nosso próximo tema? A gente vai trabalhar grandes navegações. Mas para eu entender as grandes navegações, primeiro eu tenho que trabalhar o Renascimento. Porque o Renascimento foi um momento muito importante do início da Idade Moderna. Se a gente tem muita coisa hoje de tecnologia, de avanços na literatura, na ciência, a, na matemática, na física, a gente deve a esse momento da história que foi chamado de Renascimento. Por quê? Renasceu a cultura. Não é que no período da Idade Média ou no período do feudalismo não tinha cultura, tinha, mas era algo muito limitado, principalmente para a nobreza. E a grande maioria das obras, seja era literária, escultura, pintura, era tudo muito controlado pela Igreja Católica. Então, a gente fala que é um período que existia muito arte sacra. Não, sacra vem do sagrado. Então, eu vou mostrar depois para vocês umas imagens que deixa bem claro isso aí. Então, só que aí, com o Renascimento, o que vai acontecer? As pessoas, porque antes ninguém tinha coragem de questionar, ninguém tinha coragem de perguntar para alguém da nobreza ou alguém da Igreja Católica por que disso, por que daquilo, né? Por exemplo, as missas elas eram rezadas todas em latim. Então, a maioria das pessoas, a grande maioria mesmo, uma parcela muito significativa, mais de 90% das pessoas da população da Europa não falava, não tinha essa habilidade assim de entender, né, vamos dizer assim, o latim. Então era um ritual onde as pessoas ficavam só repetindo e muitas vezes não entendia. Nem todo mundo tinha direito ao estudo. Não era algo que hoje estuda, só não estuda praticamente quem não quer, né? Era algo muito limitado para os nobres, para a realeza, né? Então as pessoas elas não tinham não tinha acesso à cultura, à literatura. As pessoas não aprendiam a ler e escrever. Ler e escrever era algo muito raro, muito de quem tinha dinheiro, de quem tinha uma condição social mais alta, né? E o Renascimento, ele vem para poder quebrar um pouco disso aí. São pessoas, são artistas, cientistas, estudiosos, que começam a divulgar, a falar, a ir contra a igreja, a ir contra a realeza, né? Então, assim, é um momento muito importante da história, muito importante, porque se a gente tem, por exemplo, uma certa liberdade de expressão,
se a gente tem liberdade da arte, a gente deve principalmente a esse momento do Renascimento. A gente vai ter grandes pessoas, Leonardo da Vinci, a gente vai ter Michelangelo, a gente vai ter é, o Donatello, né? Por exemplo, Leonardo da Vinci, o museu dele na cidade de Florença, na Itália, ele tem todas as réplicas das obras de arte dele, porque o Leonardo da Vinci, por exemplo, gente, o que ele fazia? Ele já tinha os esboços de aeronave, ele tinha esboço do primeiro helicóptero, mas ele nunca imaginava, por exemplo, para a época dele, né? A gente está falando de século XIV, por exemplo. Na cabeça dele era algo assim, que estava realmente na cabeça dele, na imaginação dele, né? Então, é um período, assim, de extrema importância, que vai fazer essa transição, vai acabar mesmo com o período da Idade Média. É um período de questionamento, de descoberta, onde as pessoas não querem mais ficarem cegas para a cultura, para o conhecimento, elas querem ir atrás, querem perguntar, querem questionar, né? Então, é um período, assim, muito interessante da história, porque é um período que as pessoas da Europa vão começar a entrar em um contato maior, um contato mais contínuo, mais próximo com as outras culturas. Por exemplo, a cultura arábica, com a cultura da Ásia, com a cultura da África. Então, é um momento de grande expansão. Para muitos estudiosos, esse momento que a gente está falando é o momento do início da globalização. O que é a globalização? É a troca de informação do globo, do mundo, né? Então, esse momento é um momento muito importante para várias coisas que a gente tem hoje se deve em função das pessoas daquela época falar assim, não, chega, a gente não quer mais essas respostas prontas. A gente quer ir lá e descobrir o porquê. Então, a gente quer saber por que aquela pessoa morreu. Então, vamos lá, vamos pegar o cadáver, vamos abrir, vamos estudar. Pensa, para a época, acontecer uma coisa dessa. Era algo assim, muito do demônio, né? As pessoas falavam, não, isso não pode, isso é pecado, né? Você não pode é, você não pode desobedecer à igreja, você não pode desobedecer os reis, porque os reis, gente, era tido como pessoas divinas, né? Era como se fosse um representante de Deus aqui na Terra. A gente está falando de período que já tem cristianismo, Jesus Cristo já passou pela Terra, já tem 14 séculos que Jesus Cristo já tinha passado pela Terra. A gente está falando do período que já existe Igreja Católica, né? Como única religião oficial de toda a Europa, não existia outra religião conhecida. A gente sabe que já tinha o judaísmo e já tinha o islamismo, mas não eram religiões oficiais. A religião oficial da Europa até o século, mais ou menos o século 16, 17, era só a Igreja Católica, só a religião católica, tá? Mesmo ela sendo dividida em duas, católica apostólica romana e a católica ortodoxa, a única reconhecida era a Igreja Católica. Então, gente, olha, é isso. É só para vocês começarem a se familiarizar com o assunto. O que, que a gente vai trabalhar nesse próximo capítulo? A tarefa de casa é a leitura do capítulo, porque na nossa próxima aula eu quero que a gente é, discuta bastante. Eu quero que vocês tenham lido para fazer muita pergunta, né? Vou trazer umas imagens bem bacanas para a gente poder estar falando um pouco mais na aula, eu mostrando um pouquinho mais para vocês de quanto que esse momento foi importante para a história. Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima.